Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, Senhor. Pai Celestial, em nome de Amém. Jesus, nós nos achegamos a Ti nessa noite. Sim. Em primeiro lugar, queremos dar-te graça por Amém, tudo que o Senhor. Senhor é. Amém. O Senhor é luz, o Senhor é a vida, o Amém. Senhor é o Espírito. E, ao mesmo tempo, o Senhor também enviou o Teu Filho para se tornar o nosso Redentor. Amém. Nós louvamos e agradecemos por o grande amor, mas nesta noite nós nos achegamos a Ti Amém. para abrir o nosso coração, o Senhor venha falar conosco, assim como tem falado com a Lídia. Ela teve interesse de ouvir o Amém. Senhor. Amém. E o Senhor abriu o coração dela e o Senhor depositou dentro dela tudo que o Senhor queria falar. Então, Sim. nesta noite, nós vamos ter essa experiência. Venha falar com a gente, Senhor. Amém, Venha abrir Senhor. o nosso ser e deposita em nós o teu Amém. encargo, o teu falar, a tua luz, a tua revelação. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, nós te Em nome de pedimos Jesus. isso. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Mas é maravilhoso, irmã. A gente tem essa liberdade de poder compartilhar aqueles assuntos, aquelas perguntas, aquelas incógnitas que às vezes surgem entre nós, né? Sim, E justamente podemos aproveitar esse cenário ali terrível que está acontecendo em Israel, né? Para sim, trazer um ponto de vista dentro dessas escrituras, né? E ao mesmo amém, tempo trazer também a luz para nossos corações em relação aos tempos que nós estamos vivendo, né? Eu acho amém, que se tem uma coisa que o Senhor nos tem revelado é a pessoa de Cristo de uma maneira muito forte nesse tempo, né? E o sentimento sempre foi que, à medida que nós conhecemos Cristo, nós conhecemos também o que nós somos realmente, né? amém, O grau de maldade que existe no homem, né? Então, sim, isso faz com que sempre permaneçamos ou permaneçamos firmes somente nele, né? Arraigados e alicerçados nele, né? Assim como temos crido nele, estamos permanecendo nele também. Tem um versículo que eu gostaria de ressaltar, que nós já tínhamos falado, mas bom falar, né? É Romanos, né? Nós precisamos falar um pouquinho de Israel, né? Nós precisamos saber, e nós já conhecemos a situação de Israel, sabemos que Israel, o Senhor veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? sim, Este acontecimento gerou, vamos falar assim, um posicionamento espiritual diante de Deus, não como indivíduos, e sim como nação. Nós sabemos assim, não toda a nação era incrédula, mas a grande maioria, por o fato de estar na apostasia, era incrédula. Então sim, a expressão de João 1 disse que para os seus veio e os seus não receberam. Os sim, céus. Então, isso é muito categórico. O Senhor veio na plenitude do tempo e veio para que aqueles que estavam debaixo da lei, ele mesmo estava debaixo da lei, veio para trazer liberdade àqueles que estavam na escravidão da lei. sim, Se bem a lei não escravizava, o fato da condição que a lei expressava mostrava a sua escravidão, né? Então, como sim, é que alguém podia ser livre da lei? Por isso que era necessário, em primeiro lugar, crer naquele que vem da parte de Deus, né? Então, amém. quando vem o evangelho, não vem para os gentios, vem para os judeus. Isso aqui nós precisamos partir disso, né? Então, no capítulo 10 podemos fazer só uma lembrancinha rapidinha ali de Romanos, irmão. É muito importante isso aqui, né? Então, quem é o povo de Israel? Por que foi chamado Israel? E por que, ou qual seria a condição espiritual diante de Deus hoje, Israel? Isso que nós precisamos nos localizar, né? Então podemos começar com Romanos capítulo 10. Oh, entrou Diego. Grande Diego. Baita Aleluia, bendición. amém, Romanos 10, Diego. Nós precisamos recordar que Paulo tinha esse selo por Israel, ¿no es cierto? Y él amaba al pueblo de Israel porque él era israelita, él era judío, él era fariseu de fariseus, né? E em sim, quanto à lei irrepreensível, nós temos essa descrição em Romanos 9,
que ele vai dizer, nós já falamos, mas é bom repetir isso aqui. Digo a verdade em Cristo e não minto. Testemunho Qual comigo, versículo? é capítulo 9 agora, né? Só para introduzir. 9:1. 9:1. Ah, tá. Certo. Sim. E diz assim: testemunho comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. E aqui ele está falando não de pessoas no povo de Israel. Isso que é importante nos lugares. Ele está falando do povo de Israel, a nação de Israel. Então, Certo. essa condição espiritual não é de indivíduos, é do povo de Israel. Como nação, eles não reconheceram o Messias. Não reconheceram aquele que veio da parte de Deus, ao Filho de Deus. Portanto, eles, o que fizeram? Eles mataram o autor da vida. Ó, que impressionante aqui no 3. Porque o mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Meus compatriotas, ele vai chamar, tá vendo que está falando da nação? Sim. Segundo a Sim. carne. Tá vendo que está falando de Israel? Na Ó, mesma noção. exatamente. São israelitas, Pátria. pertence-lhe a filiação e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, aqui ele vai desenvolver a rejeição de Israel, né? Versículo 6. Diz: e não pensemos que a palavra de Deus haya falhado, porque nem todos dos Israel são de fato israelitas. Então ele está mostrando esse aspecto da promessa que Deus fez a Abraão, né? Então mostrando que a promessa é para os da fé. Então não necessariamente porque é da nação de Israel é que é o problema. Não, ele está dizendo aqui, ele está mostrando isso aqui. Não é que Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Porque o verdadeiro israelita, que é descendente de Abraão, que está dizendo assim, é da fé. Esse é o verdadeiro israelita. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas, dois pontos, em Isaac será chamada descendente. Então, ele traz essa comparação aqui, dessas duas linhas, né? Isaac por um lado e você tem Ismael por outro. Então, ele vai mostrar nesse capítulo 9 algo tremendo, que a eleição, o chamamento de Israel tem um propósito. Então, Deus chama Israel, escolhe alguém, chama Abraão e faz uma nação, porque Deus tinha um plano, não em Israel, sino que a partir de Israel, Deus ia fazer ou elaborar, ou, vamos dizer assim, desenvolver o plano dele. Então, Deus precisava de uma nação separada do mundo, debaixo das leis, com profetas. Então, nós vemos através da história tudo isso. Mas olha o que acontece no 6 aqui, no 7. Ni por, o 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Então vai fazer a separação. Ele vai fazer você assim, através de Israel, em primeiro lugar, quem vem? Veio o filho de Deus. Ou seja, Deus tinha uma nação e fez nascer seu filho nessa nação. Então nós estamos vendo o propósito ali. E ao mesmo tempo, através dessa nação, ia se manifestar os que são da promessa, os que são da fé. Isso que é o capítulo 9. O capítulo 9 é extraordinário, porque aí você vai ver o propósito do chamamento, por exemplo, quando vai usar o exemplo de Jacó e de Saul, né? Amou a Jacó e aborreceu Saul. Mas em relação Sim. aqui à salvação, não. Em relação ao que o propósito de Deus tinha. Através da linhagem de Jacó, que pertencia, vamos falar assim, ao filho de Isaac, tanto Isaú como Isaac, um dos dois tinha que ser a linhagem onde havia o filho de Deus, ou que se ia formar o povo. E aí nós vemos que Deus amou, fez a escolha em Isaac para que através dele viesse. De fato que nós vemos a Esaú e um coração totalmente alheio às coisas de Deus, né? Mas o chamamento ali não é porque Jacó tinha um coração adequado, é porque Deus quis assim. Deus teve misericórdia em relação a essa linhagem que Deus está chamando. De fato que Jacó amou a primogenitura e Esaú aborreceu, nós sabemos isso.
Mas aqui está sim, mostrando esse princípio na qual Deus está mostrando o propósito pela qual Deus chamou Israel. Isso que não podemos perder o foco do capítulo 9. O capítulo 9 é isso, né? Então, por isso que traz essas duas linhas. Ó, aqui no versículo 26 diz assim: no lugar em que se lhes diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Ó, por que que diz isso? Porque no 24 diz, aos quais somos nós, que também chamou, não só dentre dos judeus, mas também dentro dos gentios. Ou seja, como em que Deus pode chamar o gentio agora? Porque sim. Deus fez a promessa que bendita seria as nações por causa dele, a Abraão. Ou seja, Abraão. se você traz a linha pela qual Deus está executando o seu plano, sua vontade, Deus trouxe a Israel para que através de Israel nascesse o Cristo. E através do Cristo, o cumprimento do propósito de Deus. Isso que está dizendo aqui no capítulo 9. E faz a figura fantástica aqui. Terei misericórdia de quem eu quero. Tá? Então não está falando em relação à salvação, está se referindo em relação ao propósito. Deus não escolheu vamos falar assim, Babilônia para ser o povo de Deus. Terei misericórdia de quem quer. Não, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de que Deus tem misericórdia. Porque que Isso, diferença tinha Abraão ao ser chamado em relação a todas as pessoas? Se nele está operando o pecado também. De fato, que era uma pessoa que temente a Deus e tudo mais. Mas a misericórdia de Deus operou nele para esse chamamento da qual viria a nação de Israel. Então, o certo. crédito aqui não é de Israel, é da misericórdia que Deus tem aqui. Tanto é que Jacó é mudado o nome dele para quê? Israel. Ah, você está vendo? Porque nele ia ser, ele era chamado para ser a nação, ou seja, essa é a misericórdia de Deus. Então, não podemos perder o foco do capítulo 9. E isso aqui é importante para nós vermos diferente, com diferente ótica a Israel. Israel foi um instrumento pela qual Deus cumpriria seu propósito do Filho de Deus vir à Terra. Esse é o ponto de Uhum. partida. Agora, tudo que aconteceu no desdobramento não quer dizer que Deus endureceu o coração, porque aqui você, no capítulo 9 tem um desdobramento muito importante. Ele vai dizer sobre Faraó, vai usar o exemplo de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas quando você vai no relato do capítulo 9 lá de Êxodo, quando você vê lá, não é Deus que endureceu primeiro. Quem endureceu o coração foi ele por 5 vezes. Na Uhum. sexta vez, aí sim foi Deus que endureceu. Mas já porque o coração de Faraó estava endurecido. Quando você lê aqui, por exemplo, parece que Deus endureceu de propósito, como se fosse que ir além do livre-arbítrio de Faraó. Não. Deus endureceu o coração dentro de um contexto. É a mesma coisa que o Senhor veio. Qual era o contexto que o Senhor veio na plenitude do tempo? Era endurecimento, era apostasia. O que faziam sequencialmente os israelitas com todos aqueles que Deus enviava? Matavam ele. Matava. O ápice da apostasia ou da degradação espiritual de Israel é na plenitude do tempo. Mesma coisa com. Vamos dar um exemplo para você comparar, né? Faraó. Faraó estava na plenitude da rejeição a Deus. Aí que você tem esse endurecimento da parte de Deus, mas não porque Deus interveio, como um ditador que vai entrar, ou como alguém que entra numa frutaria, né, e fala assim, ele olha um monte de maçã, Diego. Você já entrou na frutaria, a esposa pediu para você comprar uma maçã, e você olha na frutaria, tem a seção de maçã, não tem? E você olha todas Sim. aquelas maçãs, né? Daí você fala, bom, peraí, esse aqui eu vou escolher. E coloca na tua sacolinha, né? Aí você vai lá, é esse aqui, escolhe, coloca. E o resto, então, você não tem misericórdia? Não, Deus não fez isso. Por isso, capítulo 9 a gente tem que ler à luz do capítulo 9. Então, ou seja, você tem que ver dentro do contexto do capítulo 9 para entender o que está dizendo. Está mostrando o propósito pela qual Israel estava nesse cenário.
e a rejeição em relação a Deus e ao que Deus queria fazer, ao não crer, ao não receber. Então, falando isso, eu acho que podemos falar no capítulo agora 10. Olha que impressionante, 10:1. Isso aqui é muito, eu acho que é muito importante para nós não termos um conceito errado em relação a Israel. Porque aqui o foco, né, quando a pessoa se sensibiliza, começa a olhar as nações e aquelas guerras que está usando e começa a ver para Israel. Não, mas primeiro você tem que ver o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Deus queria enviar seu filho, na qual ele colocaria o centro de todas as coisas nele. Não quando ele apareceu, antes já. Porque o mundo foi feito por causa dele. Só ele aparece Por na ele. plenitude do tempo por causa que Deus já tinha uma nação que chamou, porque ele teve misericórdia, não porque era especial. Deus teve misericórdia sobre o povo. Vamos falar assim, de Abraão e daí o povo, né? Porque Deus já via o povo ali, né? Lembra Abraão que estava lá, capítulo 15 de Gênesis, ele estava lá se lamentando porque não tinha descendente. Aí o Senhor mostrou. Não, tua descendência vai ser como a areia do mar e como as estrelas do céu, mas Deus está vendo tudo que ia ser. Então, a misericórdia É. de Deus de chamar uma nação para que através dessa nação viesse o Cristo é que Deus teve misericórdia. Não que sejam melhores. Israel não é melhor de qualquer outra nação. Israel Inclusive foi pior. chamado e escolhido por um propósito, que Isso. através dessa nação nascesse o Cristo e através do Cristo viesse os gentios e todos os que crescem. Não a nação propriamente dita, não nações, senão pessoas individualmente que crescem no evangelho podiam formar parte da família. Antes Deus É. tinha nação, mas depois que eles rejeitaram, agora Deus tem pessoas que creem no evangelho e podem pertencer a qualquer nação, povo, língua, né? E até mesmo de Israel. Se tivessem Que faz pessoas de parte. Israel, pode falar, Essas pessoas fariam parte da igreja, né? fariam parte da igreja. Porque, o, porque o Espírito fala para as igrejas. Isso, É exatamente. que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às, Isso, não a diz ao povo igreja. de Israel. É, no povo, Isso, não é mais nação. muito bem. E olha aqui, ó, você trazendo isso me fez lembrar do capítulo 3 de Efésios, né? Que ele, Paulo vai dizer que o mistério, eu vou dizer um mistério aqui, né? No capítulo 3, né? Pois Sim, a segunda revelação, que versículo 3 do capítulo 3 de Efésios. Pois segundo a sim. revelação que me foi dado conhecer mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, disse pelo qual ledes, podes compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha o que eu vou falar. A qual, É. em outras gerações, não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, ou no Espírito. A saber, que é o mistério oculto de gerações e gerações? A Os saber que os gentios, gentios, olha que impressionante, são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e certo? coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Tá vendo? Aleluia. Então, aí você vê o propósito de Israel, é que através de Israel viesse o Cristo e através de Cristo alcançasse o Evangelho a todos os homens. Então, por Amém. isso que nós não podemos perder nosso foco central nunca. Isso aqui, do qual fui constituído ministro, conforme ao dom da graça de Deus. E eu estava lembrando hoje com a Lília, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado o terceiro céu. Se no corpo ou no espírito, não sei. Mas foi revelado coisas que não podem ser faladas. Isso. Ó, e quando ele, apesar de ele foi levado e ter essa visão e revelações, que é o ponto que foi levado mandado um aguilhão na carne para que não se salte por causa das revelações, nunca perdeu o foco. Sempre estava Amém. alinhado com aquilo que Deus queria. Aleluia. Isso aí é tremendo, olha. Do qual foi constituído ministro conforme ao dom da graça de Deus, o 7 isso aqui, né?
a mim concedida segundo a força da operacidade de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado conhecer essa graça. Que graça? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Oh, glória a Deus! Aleluia. Para que pelo Israel, pela nação de Israel, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora? Disse assim, Diego? Não. Não. Amém? Não. Pela igreja! Eu pergunto para ti, Diego, que nacionalidade tem a igreja? É. Aham. Agora mesmo Paraguai. Oh! Aleluia! Era Argentina. Aí a Lília tá falando argentino. Tá vendo? Mas não, essa cidadania é celestial. São aqueles Aleluia. constituídos como membros do reino do céu. Aqueles que participam da vida de Deus pelo Espírito. Olha que impressionante. Ó, para que pela igreja a A multiforme multiforme. sabedoria de Deus se torne conhecida agora aos principados e potestades nos lugares celestiais. Está vendo, mano? Que impressionante isso aqui. Disse, Amém. segundo o eterno propósito. Está vendo que não era em Israel o propósito de Deus? É através de Israel. Certo. Um Isso que canal. não podemos descuidar isso aí. Então, é através de Israel, o eterno propósito de Deus seja manifesto. Olha que lindo. Ó, seja conhecido aos principais e potestades no lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Israel. Cristo. Tá vendo? Cristo Em Jesus. Cristo Jesus. Nosso Senhor. É impressionante, irmão. Esse aqui é lindo, porque traz um fundamento de nossa fé. Para nós estamos Amém. solidificados nisso, ó. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante Mediante a a fé. fé nele. Nele. Que coisa. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais. Ô, irmão, que coisa tremenda. Isso me fez lembrar, sabe que Aleluia. versículo? Mateus 24, vamos lá. Não desfaleçai. O Senhor vai falar isso também para os discípulos do capítulo 25, quando ele vai falar sobre os fins dos tempos. E ele vai dizer assim, né? No versículo. É, fala assim. Eu acho que é o 15, não é? É. É o capítulo 25. Não, 24, irmão. Eu tô indo errado aqui. 25 mesmo. É o 24. Versículo 9 do 24. Amém. Não, o 8 que vem, não, o 6 é. Certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Olha o que o Senhor está falando aqui. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Todos. Então, sereis atribulados. Aqui está falando com Israel, mas nós precisamos contextualizar, né? Vamos falar assim, né? Então, sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que está acontecendo com Israel hoje, né, Diego? Tem uma campanha, vamos falar assim, publicitária contra Israel, né? Os antissemistas querendo que o povo desapareça, até bomba nuclear querem fazer para apagar da história de Israel. Mas quem quer fazer isso? Satanás quer fazer, né?
porque quer atrasar, demorar o cumprimento das escrituras. Na verdade, ele pode tentar. Ele tentou muitas vezes fazer exterminação no povo. Não foi assim nos últimos 200 anos ali, que ele mandou aquele Uhum. genocídio lá contra Israel, né? Com Hitler, né? Hitler tentou exterminar a Israel, mas conseguiu não. Pelo contrário, ajudou para que eles se tornem nação por causa do que sofreram e o aniquilamento que eles tiveram, eles ganharam o direito de sua terra. Você vê como que é? Aquilo que era o propósito do diabo destruir Israel terminou em bênção. Porque aí eles passaram a ser nação. Eles até então não tinham nação. Eles perderam de ser nação no ano 70, com a destruição do templo e da cidade santa, com o imperador Tito. Eles perderam nação e andaram vagando por nações e nações e nações. E ali, quando esses judeus se multiplicavam, todo mundo preocupado ali, a Alemanha se levantou, a primeira coisa que ele quer se destruir é as israelitas, os judeus. E ele promoveu esse genocídio, matou um monte de judeus, mas não conseguiu. Deus não permitiu. Não conseguiu exterminar a nação de Israel. Na época não era nação. Na época eram só judeus em colônias, vamos falar assim, né? Em países, fazendo os exiliados, né? Mas você vê aquilo que foi negativo contribuiu para algo positivo, porque depois dali vem o decreto da ONU que estabeleceu eles novamente lá em Israel como nação. Eles ganham o direito, por causa do genocídio que eles viveram, o direito mundial para eles se tornar nação. Você vê? Isso é um arranjo de Deus. Agora, por que tudo isso? Porque eles são especiais? Vamos dizer assim, são especiais para o cumprimento do que Deus quer realizar. As promessas que Deus fez a Abraão ainda estão para se cumprir lá no futuro. Tem algumas que já se cumpriram, mas outras não ainda. Então, quando você traz isso aqui, por exemplo, né, esse cenário aqui, para que tempo é? Isso que nós precisamos. É para nosso tempo agora, porque Israel foi fazer guerra com Síria. Nós precisamos, por isso, nos localizar. Por um lado, pode ser uma preparação, mas antes de acontecer tudo isso, tem várias coisas primeiras que devem acontecer. Quais são as coisas que devem acontecer antes de que Israel fosse sitiada lá em Jerusalém para ser destruída em Armagedão? Muitas coisas antes. Como alianças que eles vão fazer com as nações, como aparecimento do iníquo, como a reconstrução do templo lá em Jerusalém, e ele ser uma potência mundial. Israel vai chegar a ser uma potência mundial. Eles vão conseguir. Cadê isso? Está acontecendo isso ainda não. Então, se você traz por exemplo, é muito bom trazer essa consciência de que o cumprimento dessa escritura vai acontecer. E toda vez que nós remonte a Israel, tem que produzir no seu coração aquelas, como disse, aquele despertar, né? Saber que os tempos estão próximos para nos levar a firmarmos em Cristo, estarmos nele, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Vai chegar o tempo em que o evangelho, por exemplo, se você ler aqui, me acompanha aqui no 24 de novo, ó. Vai chegar o tempo em que o evangelho, assim como nós estamos ouvindo, que pregamos a Cristo, não vai ser mais pregado. Mas, ó, nesse tempo muito há de se escandalizar, versículo 10 do 24. Trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será, essa expressão, pregado o evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, aqui nós lembramos que, mesmo num cenário tão complicado, o foco sempre foi o evangelho. Hoje, o evangelho é em Cristo. Naquele tempo, quando termine esse tempo da graça, que capítulo 11 de Romanos, vamos voltar lá para falar, né? Que Israel está cortada até o tempo determinado, até se completarem o número dos gentios.
que significa isso no capítulo 11, versículo 38? O que significa até se completar o número dos gentios? É porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que Deus está lidando com os seres humanos e indivíduos. E através do evangelho, o evangelho está alcançando as pessoas, mas vai chegar um tempo, assim como foi em Israel, que as pessoas não querem mais ouvir o evangelho. E aí, irmãos, eu falo para vocês, aí, quando você completar o número dos gentios, então, agora Deus vai começar a lidar com Israel novamente. E essa transição é o que nós precisamos acompanhar. Porque ali já Deus não lida mais com indivíduos, pessoas, lida com nações. Por isso que será pregado este evangelho do reino. Israel vai ser o foco, Deus vai estar lidando com Israel. Por isso que na última semana, Daniel, Deus vai mandar novamente o que fazia antes. Deus mandava profetas. Deus vai mandar duas chamadas testemunhos lá, em Israel. Você viu? Então, aí será pregado este evangelho do reino a todas as nações. Está vendo que não são indivíduos, são nações agora? Então, de Israel, Deus lidando com Israel, vai ser o testemunho para as nações. E outro capítulo é capítulo 14 de Apocalipse também, que é importante. Ó, capítulo 14, versículo 6. Vi o outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Lá em Mateus 24 fala o evangelho do reino. Mas aqui está falando o evangelho eterno. E aqui diz que outro anjo voando, né? Pelo meio dos céus, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. A quem que vai pregar? Versículo 6. A todas las naciones, A todas as nações, está vendo? Será pregado este evangelho do reino a todas as nações. Aqui tribu, você tem um. lengua y pueblo. Exatamente. Aqui fala nação, tribo, língua e povo. Então, por um lado, você tem as duas testemunhas pregando lá para Israel, para que se arrependam, como sempre Deus fez. Porque, embora eles são nação, e estão hoje como nação de Israel, como um povo de Deus, nós precisamos lembrar, como eles estão diante de Deus, na atualidade. Estão cortados, Separado. estão separados. Eles não reconheceram o autor da vida e eles mataram o autor da vida. Vai chegar o tempo em que Deus vai lidar novamente para que o povo de Israel se arrependa da sua prostituição, de sua indiferença contra Deus. Porque, embora eles são a nação de Israel, não estão de acordo com Deus. Isso que nós precisamos perceber de Israel. E aqui, quando esse anjo voa, ele vai dizer aos moradores da terra, né? Ó, vocês têm que adorar, esse é o evangelho eterno. O que você tem que fazer? Ele fala dizendo em grande voz, versículo 7. O que o anjo vai dizer? Temei a Deus. Tá vendo? Cadê Jesus Cristo aqui? Não tem mais o evangelho eterno, o evangelho do reino. Não tem mais Jesus Cristo aqui. Porque o testemunho é de Israel. Não vai pregar Jesus Cristo. E aqui o evangelho também não prega mais Jesus Cristo. O que ele diz? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora de seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E diz mais, aqui no versículo 10, versículo 9, seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Você vê que está pregando o evangelho eterno aqui? Se alguém adora a besta, tá vendo? Adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na sua fronte e na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. É tremendo isso aí. Isso que está dizendo aqui no conteúdo. Porque quando a gente traz assim, esse cenário do que significa a última semana de Daniel, os últimos tempos, o tempo do fim, nós precisamos acompanhar isso, né? Eu queria ainda voltar lá no Mateus 24,
Olha como que nós precisamos desdobrar aqui, né? Certamente ouvireis, nós limos, né? Versículo 6. Mas se você ler do 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos. Esse foi vamos dizer assim, o conteúdo, o momento que eles estavam querendo saber. O que, que eles disseram? Eles estavam em particular disseram, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Quer ver? Então, nós falamos sempre, a vinda do Senhor está às portas. Não falamos essa expressão? Sempre falamos isso. Mas você vê como que é importante aqui nós localizarmos, irmão. Porque, e eles respondeu, vede que ninguém vos engane. Israel, atualmente, eles estão lá e podem ser muito vulneráveis, porque eles estão esperando quem? O Cristo. Para eles, Jesus não veio. O Então, eles podem Messias. ser enganados. Você vê que impressionante, porque virá muitos no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganará a muitos. Eu pergunto, para algum chamado crente, ou que conhece o Evangelho de Deus, que conhece Jesus Cristo, ele pode ser enganado com um falso Cristo? Vamos ser sinceros. Não. Para quem conhece, não. É para aquele que é verdadeiro, não. Mas quem está vulnerável hoje, na atualidade, para ser enganado é Israel. Porque eles estão esperando o Cristo que vai vir a eles para libertar eles. Então, esse cenário está sendo preparado. E, assim como quando eles estavam debaixo do Império de Roma, lembra disso? E esperavam o Cristo, esperavam a ele como um libertador do império, do imperialismo romano. Por isso que não aceitaram a Jesus, né? Aqui também o mesmo cenário vai ser. Eles vão estar em aflições, não sabemos como que vai ser o desdobramento, mas demos muitas evidências pelo que o Senhor diz, né? Ó, e certamente ouvireis falar. Você vê, tá vendo? Ele está ouvindo isso em relação a Israel. Rumor de guerra, vede, não vos assusteis, está falando, né? Ainda não é necessário se acontecer, vocês vão ser perseguidos, odiados deste mundo. Por isso não, isto é o princípio de dores aí. Tá vendo? Então sereis atribulados, está falando para Israel. Vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá vendo? E aqui alguns irmãos falam assim que é o nome de Jesus, né? Que alguns irmãos dizem que o Israel vai crer em Jesus Cristo. Não. O nome de Deus para eles, se você perguntar qual é o nome de Deus, né? Pergunta para Israel, eles vão falar, né? Tanto é que o nome de Deus para Israel é impronunciável. Então, eles sempre tiveram ao Deus único. Dentro das nações, Israel sempre foi assim. Por isso que nós temos que atentar para esse ponto aqui. Por causa do nome de Jesus ou de Deus, vai ser. E isso que nós precisamos perceber, por causa do nome dele, diz aqui, né? Mas veja bem, nesse tempo muitos há de se escandalizar. Teve um irmão que falou sobre aqueles anos 70, essa profecia aqui do capítulo 24, ele estava explicando que isso já aconteceu. Ele disse isso aqui, né? Em Israel aconteceu isso. Eles, quando Tito cercou eles, eles tinham que fugir. Então você vai associando tudo o que aconteceu nesses anos últimos e encaixa com algumas expressões que diz aqui, né? Mas vamos falar assim, tem uma dupla revelação. Se bem pode você aplicar isso no ano 70, você não pode descartar que vai acontecer ainda. Por quê? Pelo versículo 15. Olha o 15. Tá fechado. Quando, pois, vierdes o abominável da dessolução, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que quem lê, entenda.
Tá vendo? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Sim. Então, aqui o cenário é assim. Podemos dizer que o abominável era Tito? O pai É, dele, que era o pai junto, estava lá também? Que foi lá e entrou no templo? Não, não está falando desse abominável. Está falando do anticristo, propriamente dito. Então, certo. se vem, você pode aplicar essa profecia aos anos 70, quando vem o juízo para Israel. Lembra que o Senhor falou que ele estava vendo a destruição de Israel? Porque essa geração que mataram o Senhor, né? Ia passar por isso, embora isso que ia acontecer, não quer dizer que isso do capítulo 24 se refere a esse tempo do ano 70 somente. Podemos dizer que é assim, mas nós precisamos estender essa profecia para a última semana de Daniel, porque ele está dizendo isso aqui. Quem leia, entenda, versículo 15. Como diz o profeta Daniel. O que diz o profeta Daniel? Vamos lá. Capítulo 9, Daniel. Precisa ir lá. Olha aqui, Diego. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Isso aqui, quando se apareceu o anjo e vai falar para ele, né? O Daniel, o Diego, tá preocupado porque se cumpriu os anos para eles voltar de novo. Eles estavam debaixo do cativeiro de Babilônia. E lendo o livro de Jeremias, ele descobriu que o tempo já se cumpriu para eles voltar para Jerusalém. E ele estava desesperado por isso. E orou, e ajoou, jejuou, e fez muita coisa. Mas o anjo, quando aparece, ele vai mostrar não o que ia acontecer agora, e o que ia acontecer no futuro ainda. Olha que impressionante, capítulo 9, versículo 25 ao 27. Olha que impressionante. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém ao ungido. Ó, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, quer dizer, você tem 7 semanas, que são, cada semana representa, ou cada dia representa anos, então, se uma semana são 7 anos, né? Então, desde a saída deles até lá, 7 anos. E disse assim: e desde a reedificação, porque eles foram lá e edificaram o templo. Quando eles voltaram para Jerusalém, 7 anos depois, o que fizeram? Edificaram o templo lá. Então, aí disse: desde a edificação de Jerusalém até ungido, 62 anos, 62 semanas, que são mais de 438 anos. Então, se você levar na cronologia aqui, você vai ver que ele está mostrando não somente a questão de que eles iam voltar para Jerusalém, que eles estavam debaixo do cativeiro. Daniel tá preocupado com isso. Mas ele vai falar assim: não, peraí, daqui a 7 anos vocês vão lá e vão reedificar o templo. Desde a reedificação do templo até o ungido, são 62 semanas. Aí, 62 semanas dá 400 anos. Quer dizer, ele está mostrando que ia passar 400 anos até que o ungido, que é Cristo, viesse. Olha que impressionante. Disse, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ele faz uma referência daquela reconstrução lá. O que está acontecendo lá quando eles voltaram de Babilônia. As dificuldades, se você ler ali os livros de Oseias, de Ezequiel, né, e tal, tudo mais, aí ele vai mostrar a edificação, que foi muito difícil. Mas até o 25 ele te mostra isso. Olha o 26 agora. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. Quem que é esse que foi morto aí? Vai, Diego. Jesus Cristo. Mesías. O Messias, Jesus Cristo. Ó, como que vamos ver a explicação. E o povo de um príncipe. Agora está falando de um povo de um príncipe. Ó, que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio. Agora, o que aconteceu depois que o ungido morreu no ano 70 com o imperador Tito? Destruiu, destruiu Destruiu a Jerusalém. cidade. Mas Uhum. você vê que não disse que era o príncipe que destruiu.
o povo de um príncipe. Está dizendo. Não é o príncipe que destruiu, é o povo. E você vai concordar comigo. Que povo que era? Não era Roma? Era Roma que destruiu, certo? Aí disse assim: até ao fim haverá uma guerra e dissolução determinada. Até aí nós estamos localizando. E aí podemos associar com o capítulo 24 de Mateus. Podemos sim, podemos sim. Mas olha o 27. Isso aqui arrebenta. Ele, quem que é ele agora? Ungido ou príncipe? Ele O fará firme príncipe. aliança. É o príncipe agora. O príncipe daquele povo que destruiu Jerusalém. O príncipe fará aliança com muitos por uma semana. Então, se cada dia representava um ano, quanto é uma semana? Então, é anos. São 7 anos. Então, se você trazer agora na cronologia do tempo, Diego, você vê, desde que o ungido morreu, vamos falar assim, deveria passar uma semana, né? Porque ele está dizendo assim, cronologicamente: 62 semanas será morto o ungido e o povo destruirá. Então, o príncipe fará aliança por uma semana. Então, se você traz essa sequência, como dizendo assim, sequencialmente, então já se cumpriu. Mas não. Aí você tem aquele intervalo que o povo foi cortado, o povo de Israel foi cortado, Deus não lida mais com Israel. Você tem uma lagoa de tempo, uma laguna de tempo, uma lagoa de tempo, certo? Esse tempo é o tempo que Deus está lidando com, Israel, com gentios. Então, essa semana, por isso, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, é quando o príncipe aparece. Só quando o príncipe daquele povo aparece, ele fará por uma semana firme aliança. Então, Esse, dentro da esse, cronologia, pode falar. esse seria o anticristo, não é? Isso é anticristo. Por isso que esse Uhum. príncipe é o anticristo, que está associado com o versículo 15 de Mateus 24. Quando veres o abominável, que o profeta Daniel falou. Aqui está. Ele não Uhum. falou abominável, falou príncipe. Certo. Por que que falou príncipe e não abominável? Porque ele tem duas fases. A primeira, ele aparece como um bonzinho, que ele vai fazer aliança com muitos, certo? Por isso que ele chama de príncipe, Porque ele certo? aparece como o Messias. E por isso que aparece como um cavalo branco, né? E ele é o libertador, ele tem aparência, né? Vamos falar assim, né? Vai enganar muitos. Ó, aí como que é impressionante. Fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana. Na metade da semana. Quanto seria a metade da semana de 7 anos? Três e 3 anos meio. e meio. Tá vendo? 3 anos e meio. Então, o que acontecerá? Disse aí disse assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que que ele vai Ou seja, cessar? vai eliminar o, como é que é? É, servir a Deus. Isso, exatamente. Porque por isso que nós precisamos acompanhar os tempos, né? Por exemplo, o que que não tem em Israel nesse momento para eles servir a Deus, para eles fazer sacrifícios? O que que não tem? O templo. Não tem tempo. Então ele está dizendo aqui que na metade ele vai fazer cessar o sacrifício. Por quê? Porque que nessa última semana, quando o abominável aparece lá, eles vão estar fazendo o que em Israel? Sacrifício. Sacrifícios. Porque já tem o templo. Tá vendo que O esse é um templo grande sinal, como evidência dos últimos tempos? vai ser retificado, o templo. Vai ser edificado o templo. E vai comigo, não perda aqui, não perda aqui. Vamos lá, capítulo. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4 agora. Olha que lindo isso aqui.
Vamos ver se é o 4. É o capítulo 2. Vamos ver se é o 2. É segunda Tessalonicenses capítulo 2, perdão. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, ni vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá assim que primeiro venha a É uma apostasia. apostasia. Então, podemos dizer que nós estamos vivendo o tempo da apostasia, certo? E apostasia, o que que é apostasia? Apostasia é uma pessoa que é crente, que crê no Senhor e renega da fé. Ou podemos dizer que ele tem aparência, ou o que seja, mas ele não quer Deus. Isso que é mais forte a expressão de apostasia. Apostasia é renega, entendeu? Mas a seguinte É, frase, podemos dizer, assim como um detalhe, apostasia é uma pessoa que assiste no culto, assiste assim, ouve música cristã, ele escuta a pregação, mas ele mesmo não lê a Bíblia, ele mesmo não tem envolvimento com o Senhor, ele não tem um coração para Deus, ele não tem um sentimento com relação a conhecer mais o propósito de Deus. É uma pessoa que só de fora olha só tudo, não entra dentro dele. muito bom, não. Todas as coisas de Deus é por fora. Amém. Um Essa irmão é uma me, apostasia, porque ele pensa que está no Senhor, mas na verdade o Senhor não está dentro dele. um irmão me falou hoje, né? Qual que é o propósito de nossa vida aqui? É manifestar Deus. Então, Isso. quando você vive uma vida na qual Deus não se manifesta em você, você está na apostasia, ele falou, né? Porque o propósito da fé é que Deus viva em nós. Em união com Ele nós vivemos. E Ele é manifesto. Quando não acontece isso na nossa vida, nós estamos caminhando para a apostasia. E termina renegando, não querendo, não tem eficácia a fé. Então, ela é o sal, o Diego, se o sal serve para salgar, né? Mas se ela se torna insípida, para que que ela serve o sal? Serve para alguma coisa? Já não, você não consegue salgar nada daí. O que que você faz com sal? Joga fora, não serve mais. Assim é a fé. Se a nossa fé não tem, não nos leva a ter um viver em união com Deus, estamos caminhando para a apostasia. Isso aqui é impressionante. Mas aqui o foco não era isso, mas eu queria mostrar. Então, o que precede? Antes, não vai suceder isso, o dia do Senhor, antes que aconteça que apostasia, que nós já estamos falando, mas tem outra coisa aqui. Olha o que diz. E seja revelado, Revelado o homem da iniquidade. tá vendo? Então, são coisas que precedem a acontecimentos futuros. Os primeiros acontecimentos que devem realmente nos focar a atenção é o aparecimento do homem da iniquidade, que ele tem duas faces. A face inicial é de alianças com o mundo. Vai trazer uma É, falsa paz, que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando ouvires, né? Quando dizerem paz e segurança, virá redestruição repentina. repentina. Tá vendo, irmão? Ou seja, você tem que se localizar. Por isso que despertar do sono, na verdade, é assim: os que dormem, dormem de noite, né? Mas o que dorme está no dia. Que se você está acordado para ver realmente a sequência dos fatos. Você pode ouvir rumores de guerra e pode estar vivendo guerra. Mas você tem que acompanhar o que vai acontecer primeiramente. A Bíblia nos mostra. Não vos assusteis, disse para Israel, porque isso ainda não é o fim, é os princípios das dores. Nós estamos vivendo isso. Fome, é,
Agenda 30, o que você quiser, são princípios de dores ainda. Ainda não é. Terremoto, É, terremoto, guerra. exatamente. O que vai determinar a preocupação assim que nós falamos que já está, Deus não está lidando mais com os gentios. Nós estamos caminhando para isso, nós estamos falando com a Lília. Isso aqui é impressionante, as pessoas não querem Deus. Mesmo que suba governo de direita, que quer promover Bíblia, está caminhando uma apostasia terrível nas nações, nas pessoas, nas famílias, está perdendo-se essa sensibilidade de moral, do temor de Deus, de se aproximar. Hoje as pessoas não querem mais. Nós estamos vivendo isso, uma geração totalmente. Estava vendo uma reportagem de um menino lá na Europa fazendo, e eu estava vendo isso no reportagem. Se ele creria em Jesus, e eles dizendo, não, os jovens dizendo, não, não, não creio não. Você crê em Jesus Cristo? Não, não creio não. E eu ficava impressionado com tanta divulgação, com tanto material, com tanta palavra que existe no YouTube, pessoas deliberadamente dizem, não quero Jesus. Tá vendo? É impressionante isso aí. Nós estamos vivendo um tempo difícil mesmo. Nós temos dificuldades com a geração nova que está se levantando, não querem mais Jesus. Então, se você. É porque a propaganda hoje em dia é que falam que Jesus é uma história inventada e todo falar da Bíblia é uma metáfora, não é uma realidade. Exatamente. Isso está marcando para as pessoas que não têm mesmo interesse, e agora muito menos, né, de ouvir uma Exatamente. palavra dessa, e essa palavra negativa dessa entra no coração da pessoa. Porque Verdade. Satanás falando com as pessoas, né? Então E leva a pessoa a ser inativa e não tem temor de Deus. não tem temor de Deus. E olha como Uhum. eu prossigo aqui no 3 ainda, termina, ó. E acontecerá que se. Não acontecerá se que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Manifesto, diz aqui. Outra versão. Revelado é descobrir ou aparecer algo que estava escondido que se fez conhecido. Então, esse homem vai se manifestar. É o Então, que o Paulo não podia falar quando subiu ao terceiro céu, né? Porque ele falou que ele veio e não conseguia falar, traduzir aquele que estava dentro dele. tá vendo? Impressionante isso aqui? Ó, e se serve lá no homem de iniquidade, o filho da perdição. Tá vendo que esse não foi lá chama aquele Tito, o imperador lá, não foi ele o homem de iniquidade que sentou lá, porque alguns dizem isso, né? Ele sentou lá e tal. Não, pode haver sentado tudo mais, pode ser uma pessoa iníqua, mas esse aqui ainda não apareceu. Esse aqui É, ainda não apareceu. Isso que nós precisamos perceber, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Aí, tá vendo? Nem fala de Jesus aqui, Deus mesmo, hein? Tá vendo quem que vai ser esse homem? Se levanta contra Deus, já está operando a iniquidade, que se levanta contra Deus. Não pode ser pregado o evangelho, não pode ser lido a Bíblia. Antigamente, quando você ia no hotel, eu lembro disso. Os Gedeões, que era um grupo de irmãos que faziam o Novo Testamento, eles tinham um ministério fantástico de levar a Bíblia por tudo quanto é lado. Você entrava num sim. hotel e você tinha um Novo Testamento ali. Eu lembro disso. Era propagado as Bíblias por tudo quanto é lado. Nessa escola podia se ler a Bíblia. Hoje, fala para mim se o sistema deixa alguma professora falar de Jesus Cristo na. O que as pessoas, o que o diabo quer hoje? Calar as pessoas que não falam de Jesus Cristo. E E te leva ao aparecer. oposto, né? Leva ao Exatamente. oposto. Exatamente. É, formação de LGBT, formação de sexualidade, um monte de Isso. porcaria aí que tá na escola. Exatamente. E existe um perigo hoje de algo, fanatismo. Eu falo assim, fanatismo pelo Israel. E fala de Israel, 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 como se fosse que Israel é alguma coisa. E deixa de lado o que é essencial, irmão. Isso que nós não podemos cair. Porque o que está prevalecendo são duas religiões hoje. Não sei se vocês ouviram, mas está prevalecendo o islamismo em grande número na Europa, está se convertendo em islamismo. E sabe qual outra que está prevalecendo? Judaísmo. Pessoas se Judaísmo, convertendo ao judaísmo. isso. Tá vendo? É isso que está acontecendo hoje.
Então, nós não podemos deixar de falar da obra de Deus em Jesus Cristo, a morte e a ressurreição dele, o que aconteceu, esse mistério. Hoy día ¿Volvió? Volvió. Você cortou. Aí a gente estava trazendo essa questão, né, aqui, e é importante nós nos localizarmos, né? Não sei que ponto vocês estavam desenvolvendo. não, não, só estava comentando alguma coisa que ele ouviu com relação a tá ouvindo esse falar de hoje, a palavra Sim, de hoje, e relacionando com algumas experiências que sim. ele ouviu hoje também. Versículo 4, não, que estamos lendo sobre isso, a qual se opõe e se levanta contra todo o que se chama Deus e é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí, esse é o cenário que nós precisamos, como disse assim, a última semana da Daniel, porque você lê ali no, voltando lá no capítulo 9, né? 29 agora, é, 27, 9 e vinte e ¿De sete Daniel? Daniel. Sim. Círio, Amén. não entendi. Ele Repetir. terá, ele terá firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sim, é verdade. Aí sim você tem esse cenário, quando ele se manifesta como iníquo, né? Que é no rompimento da última semana. Ele vai se posicionar como se fosse Deus e vai se levantar contra todo que se chama Deus, o culto a Deus, né? Ele vai se proclamar Vai Deus. proibir, vai É, proibir, né? é. E aí você tem Lucas capítulo 21, versículo 20, que é no final de toda a grande tribulação, quando já está se cumprindo esses 3 anos e meio de que ele vai estar atuando. Versículo 20. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada dos certos sabeis que está próxima de sua devastação. E eles, nós limos outro dia, não sei se os irmãos lembram, o anticristo ele vai juntar as pessoas para destruir Israel. E eles vão arremeter contra Israel. Não vão conseguir destruir totalmente, mas vamos lá, por favor. É, Zacarias capítulo 14, olha que fala lá, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor. Você vê que ele mostra outro lado do dia do Senhor. Lá nós vimos que o dia do Senhor é a ira dele, né? Contra É, os ímpios. Mas aqui a ira do Senhor é contra Israel. Por isso que o dia do Senhor tem dois lados. Ele vai julgar o mundo, mas também aqueles que estão em rebelião contra Deus. Aqueles que se levantam contra ele. Ó, em que os teus despojos, está falando com Israel, se repartirá no meio de ti. Porque eu ajuntarei. Quem que vai juntar? Ali nós vemos no capítulo 19 de Apocalipse que é Deus, que é o e o anticristo, que é próprio o Deus, diabo, que é o anticristo e que é o falso profeta que sai um espírito de rã e vai enganar as nações para se juntarem a Armagedão. Capítulo 19. Ah, lá é assim. Mas aqui quem é que vai juntar as nações para Deus, pelejar? É Deus. Você está vendo? sim, Ajuntarei de todas as nações para que a peleja contra Jerusalém. Jerusalém. Disse: e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Que aí vem o Senhor, na verdade, né? Então sairá o Senhor
e pelejará Beleza. contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Então você vê, tem dois lados. Por um lado, você vê que Deus vai mandar esse grande dia, vai ser o grande dia da ira, da vingança do Senhor, mas também o juízo contra Israel. Então você vê aqui, por exemplo, lá parece que você lê no capítulo 19, parece que antes que eles atacassem lá, ele veio, desceu lá e destruiu os homens. Mas aqui você mostra o outro lado. Eles vão entrar na cidade, vão despojar e vão fazer, ó, vão tomar as mulheres, muita coisa vai acontecer lá. Até que Sim. eles vão proclamar o Senhor e o Senhor vai vir para defender eles. Então é isso que nós precisamos sempre atentar, sempre dois lados das coisas, né? Então, Israel, por um Aleluia. lado, é o povo de Deus, mas ele nunca deixou eles sem seu castigo, vamos falar, né? Lá, quando eles mataram o autor da vida, o Senhor permitiu que seja destruída aquela geração, o templo, e eles espalhassem por muitos anos na terra, sem nação. Até que em 1944, lá, 45, acho que foi, eles ganharam novamente sem nação. Mas quantos anos passaram? Sim. Andiveram ali, né, como nômades de todo mundo, por tudo quanto é lado, né, Fora- sendo perseguidos, Forasteiros. como Forasteiros. forasteiros, mas Deus restaurou eles. Mas por quê? Porque Deus tem um plano que ele estabeleceu dentro da sua vontade. E ali vamos no capítulo 11 para terminar, daí o raciocínio, né? Capítulo 11, que aí vem a explicação. Então, De no versículo Daniel. 27, irmão. Capítulo 11 de Romanos, 27. Onze 27. De Romanos. Amém. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aí, que tempo vai ser esse? O tempo da restauração de Israel. Amém. Quando você cumpra aquele tempo que os gentios foram, vamos falar assim, aqui no versículo 25, a gente mostra aqui. Olha o que diz. 25. Versículo 25. Sim, Porque não, capítulo 11, né? sim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que venha o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos Aí, gentios. tá vendo? Então, endurecimento é em parte de Israel. Até que momento que é endurecimento? Até que se haja Até entrado. a plenitude dos gentios. Exatamente. Que seria entrado o gentio? Que é o tempo, até o tempo do gentio, que Deus está lidando com um gentio, seria, né? Porque É. depois Deus Agora, não lida mais Aqui com. fala diferente aqui Como no diz? español. Como dice? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Exactamente, la plenitud. Esa expresión es mejor todavía. Porque tempo, la plenitude, plenitud, habla de tempo. exactamente, la plenitud de los gentiles son aquellas personas que están creyendo en el evangelio propiamente dito, que sería o evangelio pregado que Jesus veio na terra, morreu e ressuscitou. Esse evangelho está prevalecendo. Então, os gentios estão ouvindo até aí, certo? Quando entrou a Uhum. plenitude dos crentes, já não tem mais evangelho agora. Evangelho de Jesus. Agora Deus vai lidar com Israel. E Deus vai mandar duas testemunhas que são profetas, lá em Israel para falar com eles. E aí, não tem mais evangelho de Jesus Cristo. Tem o evangelho eterno que prega os anjos, que nós limos lá no capítulo 14, versículo 6, que é o evangelho eterno. E isso que nós precisamos nos localizar no tempo.
Se nós estamos Aleluia. vivendo na apostasia, imagina o que vai ser naquele tempo em relação à fé em Jesus Cristo. É isso que eu estou falando para você. E Verdade. nós estamos Agora, vivendo. agora há tempo ainda. Agora há tempo ainda para nós, porque Sim, o reino vai ser tirado nesse tempo do gentio, vai ser tirado e vai ser devolvido para Israel. E exatamente. quando chega esse tempo para o gentio, vai ser difícil demais. Sim, Se para Israel está sendo difícil porque tiraram o direito deles e deram para os gentios, Deus tirou deles, deu para os gentios, e para eles estão sendo uma perseguição terrível. E o inimigo quer acabar a toda custa, quer terminar essa nação. sim, Por isso que estão sofrendo ataques por tudo que é lado. verdade. Mas um dia Deus vai devolver para eles. Esse reino vai chegar o tempo deles e vai ser tirado do gentio. E Vai. somos nós. Imagina naquela época, irmãos. Se hoje os crentes estão brincando de ser crente, ou seja, nós estamos brincando de ser crente, naquela época, naquele tempo, vai ser difícil, irmão. Verdade. Vai ser muito difícil. É, exatamente. Versículo 25 diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes em vós mesmos. Dice que venha o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, certo? E Sim, assim todo Israel será salvo. Mas aqui nós precisamos lembrar, capítulo 10, capítulo 9, ele disse que somente o remanescente seria salvo. E aqui, quando eu certo. disse todo Israel, está se referindo ao remanescente, todo remanescente que vai sobrar. Porque o juízo sobre Israel vai vir. E o remanescente, que são Vai aqueles permanecer. que o Senhor vai guardar e preservar, eles são os que vão, vamos dizer assim, de uma maneira, Deus vai proteger eles, Deus vai vir salvar eles, né? Então, Israel, toda Israel será salva, como está escrito, virá de Sião, o libertador, e ele apartará de Jacó a sua impiedade. Então, nesse momento que eles vão se arrepender realmente, porque eles mataram ao Senhor, eles vão reconhecer o Senhor. Até então, eles não reconhecem o Senhor. Eles não estão conseguindo ver, né? Mas agora eles vão ver plenamente. Esta é a minha aliança Sim. com eles quando eu tirar os seus pecados, certo? Quanto ao evangelho são eles inimigos por vossa causa, ele vem falando, né? Mas aí você vê, irmão, Hum. esse quadro que nós precisamos entender, a localizar nós na história, no momento que nós estamos vivendo e os acontecimentos que vão vir. Então, se Israel está sendo cercada hoje, está sendo odiado por as nações hoje, não é ainda o testemunho do fim. É uma preparação apenas. Porque Sim. faltam acontecimentos antes. Qual dos acontecimentos mais importantes que nós precisamos perceber, segundo essas escrituras? Isto A não reivindicação, acontecerá. Aí, sim, tá vendo? É até que se importante. revele o homem da iniquidade. Exatamente. E ele vai interromper algo que não tem em Israel ainda. O que não tem em Israel que o anticristo vai interromper? O templo, né? Não tem como interromper nada se não tem ainda o Não tem templo. templo, como vai interromper nada? Então tem que ser Não tem, edificado o templo não tem daí. sacrifício, não É, tem sacrifício, não tem oferta, não tem é, nada ainda. exatamente. Nós estamos vendo o tempo do fim. É importante isso, aproveitarmos o cenário mundial para apresentarmos ao Senhor e o que ele fez e alicerçar a nossa fé em Jesus Cristo e naquilo que nos prometeu, que é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Eu acho que Amém. isso aí resume mais ou menos o que nós estamos querendo falar. É lógico que podemos desenvolver muito sobre isso aqui. Tem muitos versículos, mas não alcança tempo, né? Uma hora e meia falar tudo, né? Eu acho que nós temos que ver mais na quarta-feira, Sim, se seguirmos o estudo aqui, aprofundar mais sobre esse assunto, né? sim, muito bom vai ser. Vai ser. Pode desenvolver, inclusive, irmão, tem um posicionamento muito importante em relação a Israel, que, por exemplo, hoje, por exemplo, que você faz uma interrogação a um judeu, né? O que ele pensa? Para eles, para Israel, só a Torá é válida. Isso. Eles têm até dificuldades entre eles sobre os livros dos profetas. Por exemplo, Daniel, para eles, está um conflito. Se você for ver, Daniel, para eles, não enquadra dentro da história, mas também não pode Isaías negar. também.
Isaías também não enquadra para eles. Exatamente. Então Porque, tem Isaías, para eles, dificuldade. para eles, Isaías é uma experiência pessoal de Isaías. Não tem nada a ver com profecia, nem com preparação, nem com propagação, nem com nada. Exatamente. Aliás, eles ficam bravos quando a gente fala desde Gênesis, que Cristo já é visto desde Gênesis. Nós começamos a falar de Gênesis, até inclusive Deus matou uma ovelha, um cordeiro, né, e vestiu Adão e Eva. Nós já relacionamos isso com Cristo. E isso para eles é abominável, porque ele É, não gosta. Para eles, Jesus é uma história. sim, muito bem, lembrando. Você sabe que um irmão me perguntou hoje sobre Síria, né? E que negócio é o perigo de Israel ser destruído, né? Porque agora tem os aliados, que um deles é o Putin lá, né? Rússia, né? Rússia. Sim, Então, o aliado de Síria é Rússia e o aliado de Israel é Estados Unidos. Então, já tem perigo de uma terceira guerra mundial, não é? Tem? sim. Se esses dois países entrar no meio, então pode ter certeza que vai ser uma terceira guerra mundial. Mas por isso eu falo para vocês, nós precisamos estar percebidos sobre fatos. Se você me dizer que lá já tem o templo funcionando, se você me fala que já está o homem operando, já está manifestando, tudo bem, né? Nós podemos dizer, irmão, já Já estamos tem, aqui. ou já tem os materiais que para edificar, né? Sim. Não, e eles têm os materiais para edificar. Ele disse que em pouco curto tempo já tem tudo os materiais para edificar lá, certo? Para edificar o templo. Mas para edificar um templo, você acha que os muçulmanos ali Muçulmano, vão deixar essa mesquita sair desse lugar? Não vão deixar. nada. Não vão, né? mas esse aí já tá todo preparado já, esse aí. Tá tudo preparado, mas a Tá única. pertinho já. Eu acho que esse aí do negócio da Agenda 2030 aí faz parte de tudo já. Faz parte de O, tudo. o problema é o local para eles. É o local, O não pode problema ser é o edificado em local. qualquer lugar. Não, só em Jerusalém. E Só em justamente Jerusalém. ali está o Mesquita. É onde está a mesquita aquela, né? É. Então, Isso. por isso, tem muitos acontecimentos. Agora, o que produz isso no nosso coração? Isso é uma coisa que nós compartilhamos hoje com o irmão Genaro, né? Nos alegra mais, por um lado, que nós estamos permanecendo na fé, estamos alicerçados em Cristo, estamos olhando para aquilo que foi feito, aquelas promessas do Senhor, assim como Paulo. Ele estava cheio de revelação do terceiro céu. Mas quando ele escreve nas cartas, ele não fala nada disso. Ele fala sobre Jesus e o que ele alcançou, e os irmãos ser cheios do pleno conhecimento de Cristo, e isso que ele interessava. Ele não queria falar sobre os tempos Sim, do fim, apesar de que ele vai trazer muita coisa. Mas o sim. desenvolvimento de suas epístolas sempre é o Senhor Jesus e o que ele alcançou e o que nós temos nele e o alento a prosseguir e a esperança da vida eterna. Isso que nós precisamos abraçar em nosso coração cada vez mais, que o Senhor nos fortaleça nisso e nós podemos desenvolver muita coisa, mas nunca esquecer Amém. isso. Isso. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja Amém. louvado. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Deus seja louvado mesmo. Tá na Amém. quarta-feira, podemos. Não sei se os Quero irmãos saber podem. mais sobre isso na quarta-feira. Tá ótimo. Na quarta-feira você movemos mais. Inclusive, tem uma parte ali para mostrar a distinção sobre é, Armagedon e God e Magó. Não sei se você sabe a diferença, mas tem que mostrar esse aspecto ali. São dois Interessante isso acontecimentos aí. diferentes daí. E esse nós temos que saber e conhecer o tempo que vai acontecer isso. Isso, Isso é irmão. importante. Muito bom. Deus seja louvado. Amém? Amém. Graça e Amém. paz. Abraço para Graça e você. paz. Graças a Deus. Bom descanso, irmãos. Amém. Amém. Igualmente. Outro. Tchau, tchau.